Quero cumprimentar você que está nos assistindo nesta live com a paz do Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, que eu tenho certeza que já tem sido alvo das bênçãos do Senhor através destes louvores que foram ministrados, e agora você receberá a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você, para sua família, para sua casa. Deus não desistiu da sua família. A sua família faz parte dos planos de Deus. E nesta noite, o Senhor marcou esse encontro com você. Mesmo aí, no seu lar, na sua casa, Deus, Ele te alcança com uma palavra de salvação. E eu tenho certeza que esta palavra, ela vem para mudar a situação que você está vivendo, vem para fortalecer você e toda a sua família a continuar na presença de Deus. Vamos fazer leitura de um texto da palavra do Senhor, um texto que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, versículo 1, primeiro livro do Samuel, capítulo 30, versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclague, tinham atacado a Ziclague e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Amém. Meus queridos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, e nós observamos que quando Davi, ele estava no campo de batalha, a Bíblia Sagrada diz que ele e seus 600 homens estão prestes a lutar contra os seus próprios irmãos. Mas Deus, ele vai intervir. E o povo com o qual Davi estava aliado, os filisteus, não vão aceitar Davi guerrear ao seu lado contra os seus irmãos, pois eles entendiam que Davi, o valente Davi, ele poderia, no ápice da batalha, se unir a Israel e lutar contra os filisteus. A Bíblia diz que Davi então vai voltar para a cidade que ele morava, chamada Ziclague, que ficava na região dos filisteus. Quando Davi, ele está chegando perto da sua cidade, se aproximando da sua casa, ele vai ter uma triste surpresa. A Bíblia diz que enquanto eles estavam na guerra, os amalequitas invadiram Ziclague, queimaram toda a cidade e levaram cativos as mulheres e as crianças. Um desespero muito grande vai se apoderando do coração de Davi, quando ele vai chegando na sua casa e o que resta é só fumaça. O que resta é só destruição. Mas observe que quando Davi, ele vai para a guerra, ele vai para a batalha, ele leva todo o exército junto com ele e não deixa ninguém para preservar sua família. Ele está preocupado demais com a batalha que se esquece de proteger a sua casa. E é neste momento que o inimigo vai entrar. É neste momento que os inimigos vão entrar. E neste espaço deixado, eles vão armar uma destruição na cidade e vão dividir a família. Observe que nos nossos dias, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo.
Muitas vezes a preocupação com a batalha do dia a dia, a preocupação com as coisas que nós temos que fazer, com o trabalho, com aquilo que nós temos que estudar, com os bens que nós queremos conquistar, faz com que nós venhamos a investir todas as nossas forças, todos os nossos recursos nestas metas. E muitas vezes nós deixamos a nossa família desprotegida. Nós deixamos os nossos filhos desprotegidos. Nós deixamos o nosso casamento em uma posição de risco. Nós colocamos em perigo a nossa família por focar apenas em uma coisa que não é o mais importante. Muitas pessoas estão vendo a sua família ser destruída. Por quê? Porque a preocupação exacerbada com as batalhas do dia a dia abriram margem para o inimigo entrar e dividir o seu lar, dividir a sua casa. E hoje muitos vivem somente das lembranças, porque quando chegam na sua casa, o que resta são cinzas de um casamento que era bom, de uma família que era estruturada. Mas infelizmente, a falta de vigilância, de cuidado, de zelo, acabou fazendo com que o inimigo destruísse e transformasse em migalhas aquilo que foi com muita luta construído e conquistado. Davi está desesperado neste momento. E não somente ele, mas todos os homens que compunham seus exércitos. E a Bíblia diz que agora, no ápice do desespero, aqueles homens vão pegar pedras e querem apedrejar Davi, querem matar Davi. Observe que em meio à tribulação, em meio às turbulências, muitas vezes a gente procura o inimigo no lugar errado. Nós tentamos achar culpados dentro da nossa casa e esquecemos que o nosso inimigo não é aquele que deita conosco na cama. O nosso adversário não é aquele que come na nossa mesa, que nos chama de papai, que nos chama de mamãe, a nossa família, mas o nosso adversário é outro. Mas tudo que o inimigo quer é isto, é que você lute contra as pessoas erradas, é que você venha gastar as suas energias buscando o culpado nos lugares errados. Eles estão ali. A preocupação com coisas que não eram o mais importante, acabaram provocando perdas daquilo que era mais importante. Eu aprendo que não são as grandes pedras que nos fazem tropeçar, mas são as pequenas pedras que fazem muitas vezes a gente tropeçar e até mesmo cair. E são essas pequenas pedras que o inimigo coloca, que estão derrubando famílias, que estão derrubando lares, casamentos. E em meio a essas dificuldades, ao conflito, à guerra. E muitos lares, o ambiente hoje é esse, um ambiente de guerra. Tudo que o inimigo quer é que você procure o inimigo no lugar errado, o adversário no lugar errado. Mas eu acho interessante que Davi, a Bíblia diz que ele vai se esforçar no Senhor. Observe que Davi estava acostumado a resolver os seus problemas com a espada. Davi estava acostumado a resolver as suas dificuldades com a espada. Ele era corajoso, ele era destemido. Mas em meio a um problema familiar, Davi entende que a espada não é suficiente para dar a ele a restauração que ele precisava. Então agora a Bíblia diz que ele vai se esforçar no Senhor. Existem dificuldades que a nossa espada, ou seja, elementos naturais que nós possuímos, como dinheiro, como posição, como cargos, como títulos, não são suficientes para resolver problemas familiares. Davi entende que a espada não é suficiente, ele precisa orar, ele precisa
clamar. E a Bíblia diz que ele vai pedir para Abiatar, o sacerdote, a veste, a estola sacerdotal, e vai levantar um clamor, pedindo a Deus restauração. Observe que mesmo em meio à fumaça, mesmo em meio à cinza, Davi vai orar, Davi vai clamar, porque ele acreditava num Deus que pode restaurar uma família destruída. Vai chegar momentos que você vai olhar para os teus recursos e vai ver que tudo aquilo que você achou que era importante é insuficiente para trazer a conquista que você precisa na sua casa. Você vai ver que muitas vezes aquilo pelo qual você lutou tanto, gastou tanta força, não pode devolver para você a harmonia, a alegria, a estabilidade que você precisa dentro da sua casa. Mas é neste momento que o Espírito Santo sopra na tua voz, através dessa mensagem dizendo: coloca de novo a tua veste sacerdotal, assuma a posição de sacerdote da tua casa, volte a orar. Ainda que o que reste é apenas cinza e fumaça, você tem um Deus que tem poder de trazer de volta aquilo que você perdeu e te dar graça e força para reconstruir aquilo que estava destruído. A Bíblia diz que Davi vai orar, Davi vai buscar uma resposta, e de repente Deus vai falar com ele, e Deus vai dizer para Davi assim: persegue, porque certamente você vai alcançar eles. Observe que Deus vai dizer para Davi: você vai ter que perseguir. A palavra perseguir nos mostra que Davi teria que lutar. A palavra perseguir, liberada pela boca de Deus, significa que Davi deveria tomar uma atitude. A oração era o primeiro passo, mas o segundo passo era uma ação. Muitas vezes nós oramos pela nossa família nas crises, na dificuldade, mas não temos a fé suficiente para tomarmos decisões. E observe que as maiores decisões não são aquelas tomadas no calor do problema. As maiores decisões são aquelas consequentes de um relacionamento com Deus em oração. Quando Davi ora, Davi entende uma coisa: a batalha era com ele, mas a vitória era com Deus. Quando você ora, Deus lhe mostra que a luta você vai ter que enfrentar, as dificuldades você vai ter que passar. Mas mesmo em meio às dificuldades, para recuperar aquilo que você perdeu, você sabe que por mais que a luta esteja árdua, por mais cansativo que você esteja, por mais difícil que possa ser, você não está sozinho, você está debaixo de uma promessa. O Deus que você serve já disse para você: você vai alcançar, você vai perseguir, não vai ser em vão o teu esforço, não vai ser em vão o teu trabalho. É uma palavra que Deus está dizendo para você hoje: persegue, persegue, ainda que o teu casamento esteja desmoronando, Deus está dizendo: persegue, lute por ele. Ainda que pareça que você já não tem mais uma autoridade sobre os teus filhos, e os teus filhos parecem estar distantes de você, Deus está dizendo: persegue. Para Davi iniciar a perseguição, ele teve que examinar os rastros. Ele teve que procurar os rastros no meio do arraial, porque os rastros mostrariam por onde o inimigo entrou, por onde o inimigo saiu. Deus está dizendo para você: procure os rastros, busque o lugar, a brecha que você deixou, por onde que o inimigo entrou. Descubra, faça uma autoanálise, te examine, entenda como que o inimigo entrou e destruiu o teu casamento. Como que o inimigo entrou e simplesmente esfriou aquele amor que você sentia pelo teu marido, aquele amor que você sentia pela tua esposa. Entenda, através dos rastros deixados pelo inimigo, como ele conseguiu entrar e destruir aquela comunhão, aquela amizade que você tinha com seu filho, aquele carinho que a sua filha tinha, aquele respeito que havia entre vocês. Como que o inimigo entrou e destruiu aqueles momentos ao redor da mesa em oração, aqueles cultos domésticos onde vocês oravam, cantavam e buscavam a Deus. Descubra como o inimigo entrou e conseguiu arrancar essa aliança da tua mão esquerda, destruindo o teu casamento e a tua felicidade. Deus está dizendo: procure os rastros.
A perseguição vai começar quando você examinar e descobrir os rastros que o inimigo deixou. Quando Davi entende que os rastros estão ali, ele vai iniciar uma perseguição. Observe que dos 600 homens que estavam com ele, 200 não vão aguentar. 200 vão dizer para Davi: nós não suportamos mais a batalha, nós vamos voltar, está muito difícil, nós não temos mais vigor, nós não suportamos mais. Desanimados, eles voltam. Eu quero dizer para você que na caminhada da restauração da família, na caminhada para o milagre no seu lar, você vai se deparar com pessoas que vão desanimar. Você vai se deparar com pessoas que vão desistir do seu casamento. Mas você não pode deixar que a influência daqueles que desanimaram faça com que você pare também. No meio da caminhada você vai encontrar pessoas que vão desistir do seu casamento. Em meio à caminhada você vai encontrar pessoas que vão trocar sua família por momentos passageiros de prazer no mundo. Você vai encontrar, mas essas influências externas de quem não teve força de lutar até o final, não pode parar você, não pode travar você, não pode esfriar a promessa que Deus já colocou no seu coração de restauração. Enquanto todos estavam desanimando, parece que Davi ouvia a voz de Deus dizendo: persegue, persegue, continua, não desiste. E observe que aquele clamor no coração de Davi vai inflamar o seu coração e vai contagiar 400. 400 pegam a espada e dizem: nós vamos continuar. 400 vão pegar a espada e vão dizer: nós vamos contigo, Davi, não vamos desistir. E a Bíblia diz que chega um certo momento que eles vão encontrar um homem egípcio atirado no chão. Um homem que estava ali debilitado, quase morto. Davi vai pegar aquele homem, vai cuidar dele, vai dar alimento para ele, vai dar água para ele. E quando ele já está recuperado, Davi vai dizer: você sabe aonde que passou os amalequitas? Eles entraram na nossa cidade e levaram a nossa família. Observe que aquele homem que a princípio não tinha valor algum, aquele homem que a princípio não poderia oferecer nada de benéfico para Davi e seu exército, vai trazer Davi uma palavra de direção, vai trazer a Davi uma palavra de direção para ele. Ele vai dizer: eu sei, eu estava junto, eles me abandonaram quando eu fiquei doente, mas eles foram por aquela direção. E Davi vai dizer: você pode mostrar para nós aonde que está eles? Eu posso, eu vou com vocês, mas por favor não me mate. Eu quero dizer para você que no meio da nossa caminhada, Deus vai colocar pessoas à nossa frente, pessoas no nosso caminho, que muitas vezes a amizade dele aparentemente não vai trazer benefícios para nós. Há pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que parece que ter uma aliança com essas pessoas não nos traz vantagens humanamente falando, mas muitas vezes são essas pessoas que Deus dará uma palavra de direção para a nossa casa, para a nossa família. Sabe o que Deus está dizendo? Mesmo em meio à perseguição, à tribulação, você vai precisar dar água para quem está com sede. Porque é no caminho da tribulação que Deus, Ele nos usará para ajudar quem está caído. A Bíblia diz que é no caminho para a vitória de Jairo que a mulher do fluxo de sangue recebe a sua vitória. Deus poderia ter curado a filha de Jairo lá na beira do rio, mas Deus faz questão de ir à casa, porque sabe que o caminho da casa até ao rio, o caminho do rio até a casa era um processo que Jairo teria que passar, e neste processo Deus restauraria alguém. Eu quero dizer para você que muitas vezes as vitórias de Deus, as bênçãos de Deus, elas não acontecem de forma rápida, porque Deus permite nós passarmos os processos, porque é nos processos que Deus nos usa para restaurar pessoas. Não murmure por causa do processo.
Não murmure por causa do processo que Deus permitiu você passar, porque é no processo que Deus vai nos moldando, é no processo que direções Deus vai nos dando, é no processo que Deus vai nos dando sabedoria e graça para tomar as decisões corretas. Se Davi, quem sabe, tivesse passado direto por aquele homem, olhado para aquele homem e o desprezado, Davi poderia ter ido pela direção errada. Davi poderia ter perdido o seu tempo. Mas como Davi estava atento, ele identificou naquela vida uma oportunidade. Ele identificou naquela vida alguém que poderia lhe ajudar. E observe que aquele que você estende a mão, aquele que um dia você estendeu a mão quando estava caído, poderá te levantar um dia quando você estiver caído. Aquele em que você deu um copo de água fresca quando estava com sede e já não tinha mais força, é aquele que um dia poderá abastecer também você com água quando você estiver sedento. Não despreze. A Bíblia diz que quando Davi está se aproximando do arraial, há uma festa no arraial, há uma alegria no arraial. E eu imagino o sangue de Davi fervendo, e aquele egípcio vai dizer: ali estão eles, posso batalhar com vocês? Davi vai dizer: pode, toma aqui a espada, você agora vai batalhar. A Bíblia diz que Davi com 400 homens, vão invadir o arraial, vão matar os amalequitas e trazer de volta as mulheres e as crianças, e também o despojo. Eu fico pensando, querido, que os 200 que voltaram, quem sabe estavam num arraial desesperado. Quem sabe arrependido por não ter tentado, por não ter se esforçado mais um pouco. Quem sabe desesperados, preocupados. Será que nunca vamos mais ver a nossa família? Mas de repente eles escutam um alarido. E de repente quem está vindo? Davi, os 400 soldados e a família também. Há pessoas assim hoje, que estão vivendo o auge da frustração, porque não tiveram ousadia nem para tentar, se acharam insuficientes diante dos problemas e viram outras pessoas passando à sua frente. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te dará graça e autoridade, para que você lute pela sua família, mas tenha força para ajudar aquele que não tem força para lutar pela sua família também. Eu quero dizer para você nesta noite que se você crê, Deus, Ele te dará força e autoridade, para que você reconstrua aquilo que está destruído, e venha também ser um instrumento de Deus, para restaurar lares e famílias que estão destruídas. Davi estava cansado, mas além de lutar pela sua casa, ele estava lutando pela família daqueles que não tiveram força de lutar. Davi estava exausto em aqueles 400 homens, mas em meio à batalha Deus foi com ele. Quando eles chegam, eles vão ter que remover as cinzas, eles vão ter que remover tudo aquilo que estava sobrando, os entulhos, eles vão ter que tirar os entulhos e vão ter que reconstruir uma cidade nova. Ei, Deus nesta noite, Ele quer que você reconstrua, que você coloque as cinzas de lado, que você jogue os entulhos fora, os entulhos das mágoas que acumularam dentro do teu coração, os entulhos da tristeza que está acumulando dentro da tua casa, os entulhos das brigas, das discórdias. Deus, Ele quer que você elimine tudo isso e comece uma nova reconstrução. Os amalequitas nunca mais invadiram a casa de Davi. Os amalequitas nunca mais colocaram os pés dentro da casa de Davi. E é isso que Deus está trazendo para você nessa noite. O inimigo não terá mais legalidade dentro da tua casa quando você passar a ter coragem de reconstruir. Quando você tiver coragem de tomar decisões. Que decisões? Lutar pela tua casa, lutar pela tua família, lutar pelos teus filhos, lutar pela união dentro da tua casa. Deus, Ele tem um projeto para você, e este projeto inclui a sua família, este projeto inclui a sua casa.
A Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam na prisão, já era quase meia-noite. A Bíblia diz que eles estavam cantando, estavam adorando, estavam pregando a palavra. A Bíblia diz que os outros presos os ouviam. E de repente Deus manda um terremoto. E quando o terremoto vem, as portas da prisão se abrem. Quando o carcereiro vê que as portas da prisão se abrem, ele fica apavorado. Porque na lógica, quando a porta da prisão se abre, o preso vai embora, o preso sai correndo, vai dar no pé. Mas os presos ali tinham duas opções. Ou eles iam embora e permaneciam presos espiritualmente, ou eles ficavam presos fisicamente, mas conheciam a verdadeira liberdade através da pregação do Evangelho. A Bíblia diz que eles não vão embora, eles ficam ali. E quando o carcereiro pega a espada e vai tirar sua vida, quem sabe esqueceu de sua família, esqueceu que ele tinha um lar, ele pensou, eu vou interromper agora aqui mesmo, porque não tem mais jeito. Paulo vai dizer, não faça isso. Estão todos aqui. E o carcereiro vai dizer, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo vai dizer, crê no Senhor, e será salvo tu e a tua casa. Deus hoje está removendo a espada da morte que você havia pegado. A espada que queria matar, interromper os teus sonhos para a tua família, os teus projetos pela tua família, a tua força de vontade de lutar, de acreditar, de se levantar todos os dias pela manhã, de trabalhar, de correr atrás, de estudar, de batalhar pela tua casa. Você pegou um dia, você pegou a espada e disse, eu vou tirar, eu vou interromper tudo isso. Mas Deus está dizendo, não precisa fazer isso. Porque a promessa de Deus não é só para você, é para a sua casa. Mas você precisa crer, você precisa trazer esse Deus que restaura para dentro do teu lar. Você precisa trazer esse Deus que restaura para dentro da tua casa. E como é que eu faço isso? A Bíblia diz que aquele carcereiro vai pegar Paulo e Silas e vai trazer para dentro da sua casa, vai cuidar das suas feridas, e eles vão serem batizados, ele e a sua família. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Ainda é tempo de lutar, ainda é tempo de batalhar. Davi chorou aos pés do Senhor, mas Davi depois cantou por causa da restauração que Deus trouxe para a sua vida. Eu quero dizer para você que as tuas lutas podem ter feito você chorar, mas aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai trazer uma alegria que vai compensar os dias de desespero que você tem passado. E quem sabe você tem dito, mas o que eu faço? Deus está dizendo, permanece, permanece, fique ligado nos rastros, fique atento aos rastros deixados pelo inimigo, aproveite as oportunidades que Deus tem dado para você, as oportunidades que Deus tem deixado para você liberar o perdão, as oportunidades que Deus tem deixado para você abraçar seu filho e dizer eu te amo, as oportunidades que Deus tem deixado para você abraçar sua esposa, o seu marido, fazer um carinho, fazer um agrado. Aproveite essas oportunidades. Viva intensamente com a sua família os tempos, os dias que Deus deu. Se desconecte do mundo ao teu redor e te ligue com a tua família. Não dê brecha para os amalequitas entrar e destruir aquilo que Deus te deu. Observe, querido, que quando nós deixamos uma pequena brecha, o inimigo entra e faz grandes estragos. Mas quando nós abrimos a porta da nossa casa para Jesus, aleluia, Ele entra e faz grandes milagres. E eu quero dizer para você que há um grande milagre de Deus chegando para a tua casa hoje. Há um grande milagre de Deus chegando para a tua família hoje. E eu quero dizer para você que se você crê, haverá restauração. Se você crê, os amalequitas não poderão mais rir de você, mas terão que ver um Deus que restaura lares e famílias pelejando por você. Ainda que você se sinta minoria, ainda que as tuas forças pareçam ser pequenas, você tem uma promessa. Deus disse que te daria, Deus disse que você alcançaria, mas para isso você precisa lutar, e há a força de Deus chegando para você lutar hoje.
hoje. Há ânimo de Deus chegando para você insistir mais um pouco. Aleluia. Agora, essa noite, aonde você está? Quem sabe no sofá da sua casa, na cama. Quem sabe no leito de hospital, assistindo esta mensagem, assistindo este culto. Quem sabe sozinho. Quem sabe você está ouvindo esta mensagem e você foi abandonado pelo seu cônjuge. Você está sozinho, ele foi embora, ela foi embora. Eu quero dizer para você, faça que nem Davi. Ore, faça um propósito com Deus. Quem sabe você está longe, está desviado, está afastado, mas nessa noite Deus está dizendo: coloque a tua estola sacerdotal, assuma a tua posição de sacerdote dentro da tua casa, siga o princípio da intercessão, porque quando você ora, Deus abre portas que você não pode abrir. Quando você ora, Deus te dá acessos que você não tem condições de conseguir com as tuas próprias forças. Quando você ora, Deus, Ele consegue fazer o impossível se tornar possível na sua vida. E por isso Ele está dizendo nesta noite: persiga, insista, porque é noite de restauração. E eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. E se você que está ouvindo, assistindo esta live, esta noite ainda não entregou a sua vida a Cristo, quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, está com a sua família destruída, está com seu casamento por um triz de acabar. Quem sabe vocês até já chegaram num acordo: nós vamos divorciar, nós vamos nos separar. Ou quem sabe sozinho de noite, quando um vira para um lado e o outro vira para o outro na cama, você já está pensando na separação. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua família, a união vai voltar, o amor vai voltar, os sonhos que se perderam vão voltar. Mas você precisa tomar uma decisão. E se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, se você quer voltar para a casa do Pai, manifeste nesta noite, escrevendo nos comentários deste vídeo: eu aceito. Se você quer voltar para a casa do Pai, se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, coloque nos comentários deste vídeo: eu aceito. Sabe o que é isso? É a decisão. A decisão, ela é, aleluia, o primeiro passo para a tua restauração. Ainda que você esteja cansado, ainda que apareça apenas fumaça na tua vida e na tua casa, Deus está dizendo: persegue. Como eu vou perseguir? Você precisa estar munido de propósito. O propósito que você fizer com Deus nesta noite te dará coragem para enfrentar os problemas que sozinho você não conseguiria enfrentar. Há momentos que nós temos que deixar a espada de lado e dobrar os joelhos, porque é no joelho que a vitória vem. E se você acredita e quer entregar a tua vida a Cristo, escreva no comentário deste vídeo: eu aceito, eu quero voltar, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero entregar a minha família nas mãos de Jesus hoje, eu quero que Jesus domine, controle, tenha o domínio total, o controle total da minha casa e da minha história. Esta noite é a noite, essa noite é a noite, é hora de você tomar a decisão. E eu quero orar por você, eu quero orar por você. Há milagre de Deus para a tua família hoje, há milagre de Deus para a tua casa hoje. Assim como Deus devolveu a família para Davi, Ele vai devolver a família, Ele vai devolver os sonhos para você nesta noite. Então nós vamos fazer uma oração agora, e esta oração, você pode reunir a sua família, você pode reunir os seus filhos agora. Se quem sabe há perdões que precisam ser liberados, libere o perdão. Agora é a oportunidade de você abraçar, agora é a oportunidade de você pegar o tijolinho e começar a reconstruir, você começar a colocar no lugar aquilo que está fora, aquilo que o inimigo bagunçou. Agora é a hora da oração. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Quando você ora com a sua família, Deus, Ele se apresenta no meio da tua casa, no meio da tua família, e se Ele está no meio, Ele vai aparecer, Ele vai crescer, e você vai ver a diferença a partir de hoje. Vamos orar neste momento.
Pai eterno e maravilhoso, em Tua presença, Senhor, nesta noite, nós estamos em oração, nós clamamos, Pai, neste momento, porque entendemos o poder que há na oração. Te louvamos, Senhor, por esta chance, por esta oportunidade que o Senhor está dando a muitas famílias, esta oportunidade que o Senhor está dando a muitos lares, a muitos casais nesta noite. Te louvamos e pedimos agora a Tua bênção. Abençoa, Senhor, agora, dá escape, dá livramento para esta família que está vivendo um período de turbulência, quem sabe passando por momentos de enfermidade, mas nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, e nós oramos por milagre, por saúde, dentro desta casa agora. Ó Senhor, esta família que está vivendo uma crise financeira, uma ruína financeira, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus da provisão, e eu creio e oro, Senhor, para que o Senhor venha abrir uma porta de trabalho para este pai de família, de trabalho para esta mãe que está chorando e orando, pedindo uma bênção financeira. Eu oro por este casamento que está em crise, parece que o amor esfriou, parece que aquele calor da paixão já não existe mais. Em nome de Jesus, renove o amor, a união dentro deste lar, desta casa. Quebra este coração deste filho rebelde, quebra o coração desta filha rebelde, que não quer mais obedecer o seu pai, que não quer mais obedecer a sua mãe, que decidiu por livre e espontânea vontade abandonar os caminhos do Senhor e viver uma vida dissoluta, deixando tristeza e amargura no coração do pai e da mãe. Mas eu creio, Senhor, que assim que o Senhor salvou, assim como o Senhor salvou, aleluia, muitas vidas, trazendo de volta, assim como o Senhor restituiu a família de Davi da mão dos amalequitas, o Senhor vai restaurar famílias, o Senhor vai restaurar lares. Ó Deus, receba os propósitos que estão sendo estabelecidos nesta noite, vidas que estão voltando, vidas que estão fazendo voto para contigo. Perdoa os seus pecados, dá graça e autoridade, coragem para reconstruir, ó Pai. Nós oramos nesta noite